Capítulo 2. Obrigado. De nada. Do 7 ao 12. Primeiro. Já começou? Já. Não apareceu esse motivo, tá? Sim, senhor. Primeiro a chegar tem que ser o delay. Pode falar já com o povo, tá todo mundo aí já, ó. Pessoal, nós estamos aguardando os primeiros sinais de vida. Se você está... A Emily está fazendo uma cara aqui, eu não sei se está acontecendo alguma coisa. Não, eu tava vendo onde estava o seu celular. Meu celular, tá lá. Quer aqui, precisa dele? Não precisa. A Nilza já mandou mensagem aqui. Tá bem, Nilza? Tudo bem com você? Saudades de você, E da o Marcelo Tamires. também. Marcelão, Pão e Vinho. Marcelo, Pão e Vinho. Um dia eu estava assistindo esse filme num cinema em São Caetano, acho que na Rua Amazonas. Parou a força no meio e, nossa, eu era pequeno. Ah, Marcelino, Pão e Vinho. Marcelina. Eu já ouvi falar. Tem um livro, não tem? Tem um livro, não sei se tem. Não sei. Então tá todo mundo aí então? Glória a Deus, paz seja convosco. Deus abençoe este culto, a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar? Tem mais gente aí, Emily? Vai falando os nomes aí. Joyce. Joyce. Oi, Zago, Joyce. Quem? Ana. Oi, Ana. Quem mais? Por enquanto só. O Por Enquanto Só também. Ok. Paz seja convosco, povo de Deus. Vamos ler o Salmo 124. 124. Vamos ler. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Amém. Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Ele está tocando porque tem uma música, né? Se não for ao Senhor. Quer cantar? Então vamos orar, falar com Deus, consagrar esses momentos, esse culto ao Senhor, amém? Pai querido, nosso Deus poderoso, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na tua presença, estarmos aqui na nossa casa, Senhor, protegidos, guardados por ti, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado e tem nos mantido debaixo das tuas asas, da tua proteção. Nós te agradecemos e consagramos a ti esses momentos, Pai, para que o Senhor receba toda a nossa adoração, nosso louvor e venha falar conosco também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos declarar. Em toda a terra pode-se ouvir. Toda a terra pode-se ouvir. Novo som que começa a surgir. Adoração de um povo justo e restaurado. De avivamento. Toda a terra começa a chamar o fogo santo que vai incendiar as
fortalezas das trevas, tudo que é impuro queimar. Fogo do Espírito. Quero ouvir este som, quero ser parte deste povo. Queima em mim o teu fogo de avivamento. Eu quero ouvir este som, quero ser parte deste povo lindo. Queima em mim o teu fogo do avivamento. Em toda a terra sinto soprar vento forte que me faz voar. É um sopro do céu, livre, impetuoso, soprar. Vento do Espírito. A seca começa a chover, a chuva fresca que Deus faz descer. Abre rios nos desertos, onde nos vales chuar de águas vivas. Quero voar em tuas asas, soprar em mim o teu vento. Quero dançar em tuas chuvas do avivamento. Eu quero voar em tuas asas, soprar em mim o teu vento. Quero dançar em tua chuva do avivamento. Longe de ti não quero ficar, longe do teu amor não posso viver. Leva-me até o santo lugar, intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto de adoração. Meu coração deseja tocar ver tua própria vida me envolver. Tua presença me derramar e mergulhar na tua. Oh Senhor, quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor. Mais uma vez, teu coração deseja tocar, diga. Teu coração desejo tocar.
Liberta-me, Senhor, quero ir mais fundo no teu amor. Liberta-me, Senhor, quero ir mais fundo no teu amor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero ir mais fundo, Senhor, mais fundo, mais e mais na tua presença. Liberta, Senhor, nessa noite. Quebra, Senhor, as cadeias. Nos envolve, Senhor, no teu espírito a cada dia mais, Pai. Abra a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Vamos meditar em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12. Primeira carta de Paulo aos residentes em Tessalônica. Essa carta é uma carta que o apóstolo Paulo envia para os cristãos que estão na cidade de Tessalônica. Essa igreja foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, foi fundada por ele. Era uma cidade portuária, né? Então tinha um porto, então muito comércio, muito comerciante indo, voltando, né? Muita gente ali, né? E quando Paulo está ali, ele é expulso de lá, né? Os judeus não gostaram, se incomodaram muito com a pregação de Paulo ali, expulsaram ele. E aí então ele escreve uma carta, né? Para ter cuidado para manter, né, a fé do povo, pessoal de Tessalônicas, né? Então, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 até o 12. Antes fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente procedemos para convosco, os que credes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos, para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Lê de novo, para que andasseis de forma Digno para de- viverdes, né, por modo digno de Deus. Para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Viver de um modo digno, né? Viver, né? Ou andar, né? Amém? Vamos orar. Coloque a mão sobre a tua Bíblia e vamos meditar nesta palavra em nome de Jesus. Amém? Você que está chegando agora, né? Vai dando o seu ok, o seu glória a Deus, o seu amém, o seu aleluia, o seu eis-me aqui, ok? Para que eu saiba que realmente essas lives estão chegando ao teu coração. Também faça o seu comentário. Uma coisa que eu achei super interessante é isso, né? Na igreja a gente não tem esse momento de poder comentar, né? Alguma coisa a respeito, no meio da pregação, né? Agora aqui você está aí com o seu celular, você pode fazer isso, né? Você pode glorificar a Deus. Mas não deixe de pontuar a tua presença, ok? Para que a gente continue firme aqui, que a gente continue motivado a estar realizando essas lives, né? Tá bom? Então coloque a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar, pedir para que o Senhor, através do Santo Espírito de Deus, fale, nos guie, nos ensine, nos corrija, através da sua palavra. Amém? Pai querido, nós lemos a tua palavra e pedimos que
cada um de nós, venha nos ajudar a entender, venha nos instruir, Pai, nos direcionar segundo a Tua santa e boa e perfeita e agradável vontade, Pai. Nós te agradecemos e consagramos a Ti esse momento e todo o nosso ser, para que a Tua vontade seja sempre cumprida na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse aqui, essa carta Paulo escreveu aos cristãos de Tessalônica, e ele tem uma intenção. Quando Paulo está escrevendo para os tessalonicenses, para os cristãos de Tessalônica, a intenção dele é que aqueles cristãos que estão ali, os novos convertidos, né, aquela igreja fundada ali, eles sejam aperfeiçoados na fé. Amém? Isso é o que Deus deseja de cada um de nós, irmãos, que nós sejamos aperfeiçoados na nossa fé, no nosso proceder. Então, Paulo, ele quer aperfeiçoar os cristãos nos fundamentos da vida cristã. Irmãos, há fundamentos. O que são fundamentos? Quando você constrói uma casa, você começa pelos fundamentos, você não começa pelo telhado. E aí você vai sobrepondo as coisas, né? Até chegar no telhado. Então, fundamentos são as coisas básicas. Então, existe fundamentos para a vida cristã. Ou em outras palavras, assim, tem coisa que para o cristão é básica. Orar é uma coisa básica, é um fundamento, não é? Ler a Bíblia é uma coisa básica. Então, existem coisas que são fundamentais, né? Ou seja, são alicerces. Então, Paulo, quando ele fala, ele quer aperfeiçoar nesses fundamentos, né? Paulo, ele vai respondendo algumas questões que os tessalonicenses estão em dúvida. Paulo vai resolvendo problemas. Então, depois você lê essa carta, você vai gostar demais. Paulo vai expondo a vontade e o desejo, o plano, os projetos de Deus, né? Então, sempre o desejo, né, do coração de Paulo, do próprio Espírito Santo, através de Paulo, é que esses cristãos, que esta igreja se fortaleça. Isso que Deus quer de você, queridos. Deus quer que você se fortaleça. Deus não quer que você enfraqueça. Deus não quer que você ande para trás. Deus não quer que você retroceda. Deus não quer você desanimado. Deus quer você crescendo. Deus quer que você seja forte. E para isso é através da palavra. Para isso é através da vida cristã diária. Que você cresça. Que você cresça em nome do Senhor Jesus. Se torne um cristão saudável. Não um cristão de rótulo. Não um cristão que, eu sou evangélico. Eu sou crente. Eu sou isso. Não. É no proceder, no agir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já me ouviram falar várias vezes, né, muitas vezes, que ser cristão é viver para o outro. Certo? Já ouviu eu falando isso, né? Falei isso várias vezes. Muitos até entenderam isso daí. Muitos entenderam. Agora, outros não. Quando eu falo ser cristão é viver para o outro, eu já ouvi coisa assim. Eu sou crente, mas não sou tonto. Eu usei a palavra tonto, né? Mas porque a pessoa falou outra coisa, né? Eu falo assim, olha, ser cristão é viver para o outro. Eu sou crente, mas não sou tonto. Sou crente, mas não sou tonto. Já ouvi coisas assim, né? Que, então quer dizer que eu vou ter que ficar paparicando todo mundo? Vou ter que ficar agradando todo mundo? De gente que não entendeu ainda. De gente que não entendeu, né? Tem gente que é um absurdo. Parece que agora com esse tempo de ficar no Facebook, você vê pessoas ali que assim, bateu, levou. Sabe aquele ditado? Bateu, levou, né? Tem umas coisas assim que você vê, aquelas frases que tem no Facebook, e você fala, gente, se eu fosse rebater isso, eu teria 10 versículos para rebater isso daqui. A pessoa sabe das frases do Facebook, mas não sabe nada de Bíblia. Absolutamente nada. De fundamento cristão. Irmão, um dia eu vou fazer uma coleção. É que é ruim falar essas coisas, porque você vai citar essas coisas, a pessoa sabe que você está falando dela. Aí mimimi pra cá, mimimi pra lá e mimimi, né? Aí já viu, né? Então, assim, mas é assim, né? Cristão, sabe aquela coisa, né? Aquele tipo só vou gostar de quem gosta de mim? Só vou gostar,
de hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Aquela frase, né? A minha educação depende da sua. A minha educação depende da sua. Né? Não, não é isso. Quem não entendeu a frase ser cristão é viver para o outro, né? Independente de como você interpretou essa frase, eu quero dizer que ser cristão é viver para o outro. Eu espero só uma coisa, irmãos. Eu espero que você faça um esforço para entender o que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa só entende o que você fala quando você fala o que ela disse. Entendeu? Quando você não fala o que ela não disse, é que nem ler livro, né? Você lê um livro que o cara está falando aquilo que está dentro de você, você se empolga. Mas quando o cara está falando umas coisas ao contrário, aí você já rejeita. Então eu quero que você faça um esforço para entender o que eu quero dizer. Faça um esforço. Ser cristão é viver para o outro. Faça um exercício. Amém? E a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz para nós amarmos quem? Em primeiro lugar, né? Amar a Deus, amar ao outro, ao próximo, e amar a si mesmo. Você não pode esquecer de você. Então, essas três pessoas, essa tríade, né, completa o relacionamento que a gente vive no dia a dia. No dia a dia você tem esses relacionamentos. No dia a dia você se relaciona com Deus. No dia a dia você se relaciona com as pessoas que estão no seu trabalho, na tua casa. E no dia a dia você se relaciona com você mesmo. Está completo o relacionamento. Tá certo? Então, na sua casa, ame a Deus. Certo? Ame a Deus na sua casa. Ame as pessoas que estão em volta na sua casa. Demonstre. E não se esqueça também de você, né, dentro da sua casa. Então são fundamentos básicos da vida cristã, né? Lá no seu trabalho também, ame a Deus quando você estiver no seu trabalho. Quando você estiver na escola, se você estuda, quando voltar às aulas, ame a Deus na sua escola, ame os outros. E ame a si mesmo na escola, na sua igreja, tá certo? Então Paulo nesse texto ele expõe a sua maneira de viver para o outro. Então eu achei muito interessante, porque aqui é um exercício de você descobrir como é amar, viver para o outro, né? Não é ser tonto, não é aguentar tudo que o outro faz, não. Vamos ver aqui o que é viver para o outro, entre muitas coisas. Mas vamos ver nesse texto, esse texto me chamou a atenção nisso daqui, tá certo? Então, uma coisa que toda vez que a gente, por exemplo, você vai ler os comentários bíblicos, né, os estudos bíblicos a respeito dessa passagem, como é Paulo que está falando, um apóstolo, ele sempre se refere a essa passagem, direciona para pastores, líderes, obreiros, missionários, evangelistas, sabe? Sempre essa passagem, né, eu, Paulo, não sei o quê. Então aí começa a direcionar para os pastores. Mas eu não entendo dessa maneira, eu não entendo desse jeito aqui. Eu entendo que essa passagem ela serve para todos nós, para mim, para você, para todos nós que somos cristãos. Então está aqui algumas coisas. Vamos lá. Veja as qualidades aqui apontadas por Paulo. Examine seu coração. Conforme eu for falando aqui, vai examinando seu coração. Então, por exemplo, o que Paulo, quando ele começa aqui, ele fala sobre persistência. Persistência. Então, você é uma pessoa persistente ou você é qualquer coisa, pega a bola, põe debaixo do braço e vai embora para casa. Não brinco mais. Né? Uma hora tá, uma hora não tá. Uma hora faz, uma hora não faz. Não é? Persistência na fé, querido. Uma hora tem fé, uma hora não tem. Uma hora crê, uma hora não crê. Persistência é uma virtude do cristão. Fé, persistência no evangelho, persistência na palavra. Ser persistente na fidelidade, insistir na fidelidade, entende? No bom testemunho. Então tem que persistir. Tem hora que não é fácil ter fé. Tem hora que não é fácil ser fiel. Tem hora que não é fácil dar um bom testemunho. Tem hora que a vida é assim. Mas uma das virtudes e qualidades, um dos fundamentos do cristão, do viver para o outro, é o seguinte: eu preciso persistir. Eu preciso insistir
na minha fé, no Evangelho, na palavra, no testemunho. Então eu vou dizer uma coisa para você. Fique firme na presença do Senhor. Não se deixe levar. Não se deixe abater. Fique firme. Não retroceda. Não ande para trás. Não desanime. Levanta a cabeça. Sacode a poeira. Dá a volta por cima. Certo? Fica firme. Persiste, irmãos. E todos aqueles, como que fala lá em Apocalipse, né? E aquele que permanecer até perseverar até o final, até o fim. Essa vida vai ter um fim. E depois tem a outra. Mas persistir, perseverar, insistir, é uma virtude. Olha outra coisa no versículo 2, ousadia. Tem que ser ousado. Né? Ousado em falar a palavra, ousado em encorajar, em exortar, ousado em dar testemunho, mostrar que é crente. Tem que ser ousado, irmãos. Epa, peraí, isso aí não, sou crente. Ó, isso sim, sou crente. As pessoas, eu não sei, as pessoas são tímidas. Tímidas. Nós somos um povo diferente, nós temos um estilo de vida diferente. Só que essa diferença está cada vez sumindo mais, irmãos. Está tudo igual. Está tudo igual. Não existe mais a diferença. Antigamente você sabia o que era um cristão. Lembra? Quando você precisava de uma pessoa para trabalhar na tua casa, você falava, você conhece alguém? Eu conheço a tal pessoa. Mas ela é uma pessoa honesta? Ela é crente. Acabou. Bateu o carimbo. Pode chamar. Não era assim? Não é? Pode chamar. Agora, irmãos, você conhece? Conheço. Ela é crente. E daí que ela é crente? Grande coisa. Não é verdade? Então, por quê? Porque as pessoas são tímidas. As pessoas são, desculpa a expressão, irmãos, as pessoas estão covardes nos testemunhos. Não, eu não quero isso porque a minha religião não permite. Eu sempre ensinei meus filhos isso. Chegou na escola, a professora mandou fazer qualquer coisa que vai contra a nossa fé, eu já falava para ela, olha, use a frase, minha religião não permite. Acabou, a Constituição ela me protege. E aí não tem mais papo, não tem mais conversa. Entendeu? Minha religião não permite. Acabou. Agora você tem que ser ousado. Você não pode ser tímido. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Medo não faz parte da vida do cristão. Lê lá o primeiro capítulo de Josué, né? Versículo 1, 2, 3, vai lá, o 8 lá, não é? Ser forte, valente, corajoso, faz esse povo atravessar o Jordão, não é? Então, olha, persistência, ousadia, combate ao pecado, enfrentamento do pecado. O pecado está light, irmãos, né? Começou com aquela história de um tapinha não dói, né? E aí vai, um tapinha não dói, outro tapinha não dói, outro tapinha não dói. E você sabe para onde que vai esse tapinha, né? No meu tempo, um tapinha era você dar uma tragada num cigarro de maconha, né? A dar um tapinha aí. Não que eu, nunca, mas era gíria da época. Um tapinha não dói, chegamos no crack. E do crack já estamos aí num monte de outras coisas que a gente não ouve nem falar. Um tapinha não dói? Não tem nem que ter tapinha. Entendeu? Então, esse combate, esse enfrentamento com as coisas do inferno, com as coisas do pecado. Então, Paulo aqui, ele está falando com os Tessalonicenses, mas hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você. Seja mais persistente, seja mais ousado, combata o pecado, tanto na vida dos outros, como na sua própria vida. Combata o pecado, enfrente o inferno, tenha o desejo, olha o que Paulo fala aqui, o desejo de agradar a Deus, o desejo de agradar a Deus Todo-Poderoso em todo o tempo, com todas as coisas, desejo agradar a Deus. Né? Quando estou fazendo essa live aqui, irmãos, o meu desejo, muito mais do que o Espírito falar ao teu coração, eu quero agradar o coração de Deus. Eu faço pela minha função, pela minha ocupação, pela minha obrigação, pelo meu chamado, tudo, mas eu faço, mas em primeiro lugar para agradar o coração de Deus. Eu devo muito a Deus,
Devo muito a Deus, minha casa, minha família, tudo, minha saúde, minha vida, minha salvação. Devo muito a Deus. Então, o que poderei eu, né, dar a Ele? Nada, somente a minha vida. Entende, irmãos? Então, agora, quando eu falei do combate ao pecado, enfrentamento ao inferno, né, veja que no versículo 7, Paulo usa uma palavra que é brandura. Eu não sei se vocês acompanharam aí na internet aí uma mulher querendo bater num cara, numa rodoviária, acho que era uma rodoviária, alguma coisa assim. A mulher xingando e batendo, querendo bater nele, entrou lá quebrando tudo lá, falando que ela era crente e ela estava batendo nele porque ele era homossexual. Não vou nem comentar uma coisa dessa. Não vou nem comentar uma coisa dessa. Cadê a brandura, irmãos? Cadê o amor? Seja doce, seja cortês. Eu vou dizer uma coisa, no mínimo, educado. Respeito, né? Respeitoso. No mínimo. Então são as virtudes do cristão, irmãos, que a gente não vê, infelizmente. Está se perdendo. Está se perdendo a persistência, está se perdendo a ousadia, e quando eu falo em ousadia com brandura. Está se perdendo o desejo de agradar a Deus, está se perdendo a brandura, né? Está se perdendo a educação, não é? Então, seja justo, versículo 10, seja justo, né? Seja justo. Olha só, quando, irmãos, nesses tempos agora, a gente ouve muito falar sobre bancada evangélica, né, na política. Você já pensou, irmão, se a bancada evangélica procedesse dessa maneira toda aqui? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É um na cadeia, é outro preso, é outro com dinheiro na cueca, é outro com dinheiro não sei aonde, é outro que... eu não sei. E aí vem, né, aí o cara vai preso, a primeira coisa que mostra, não é o cara indo sendo preso, é o cara no púlpito com aquele pastor. Está cheio disso. Está cheio de que era bancada evangélica na cadeia e ficam passando lá, olha aqui, olha ele lá, olha ele aqui com esse, olha ele aqui com esse aqui, olha esse aqui outro. Para manchar, né? Né? Então, esse é o testemunho, né? Na verdade, testemunho. Né? Então, parar, irmãos, olha, Paulo está dizendo aqui, né? Olha, seja justo, no versículo 8 fala assim, seja voluntário, olha só, disposto a fazer. Oh, glória a Deus, está ouvindo o que eu estou falando? Disposto a fazer. Pastor pede alguma coisa, vai lá e faça, irmão. Pastor pediu um vídeo você tocando, vai e toca no mesmo dia. Pastor pediu um vídeo você orando, vai lá e ora no mesmo dia. Quando você liga para o pastor e o pastor pede oração, o pastor ora na mesma hora. Está faltando isso, está faltando essa disposição. Disposição em fazer. Paulo está falando aqui, olha como nós nos mostrávamos dispostos. E ele fala assim, e ele fala que foi fardo. Não, ele fala que foi, como que é uma palavra que ele usa aqui, que o trabalho dele foi, lê aí, procura aí. Fadigoso. Fadiga. Não é fácil. Não é fácil. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. E outra, Paulo fala que ele teve muito trabalho, foi fatigoso, foi cansativo, e não quis de maneira nenhuma ser pesado para o outro. Olha só. Pelo amor de Deus, passa essa semana inteira lendo isso daqui e plantando isso no teu coração. Eu estou falando com gente que é cristão, irmãos. Comece a rever os seus conceitos. Comece a rever. Então, não é porque você está numa igreja que você é crente. Vou repetir a frase que ela sempre fala, e já falei mais de 10 vezes, não é porque você está numa garagem que você é um carro. Não é porque você está numa garagem que você é um carro. Não é porque você frequenta uma igreja que você é um cristão. Parou. Então aqui Paulo está encorajando, né? Olha, irrepreensível. No versículo 11 ele é encorajador. Eu estou encorajando você a ser um cristão de verdade. Sincero, verdadeiro. Estou encorajando você a passar essa semana refletindo sobre as suas atitudes, sobre o seu testemunho, sobre a sua persistência,
sobre o seu voluntarismo. Voluntariado. Isso? Acho que sim. Voluntariado. Né? Sobre a sua maneira voluntária de fazer as coisas. Voluntária entre aspas, né? Porque se o pastor não ligar 10 vezes pedindo para você fazer, você não faz. E ele fala aqui de boa vontade. De boa vontade. Estou esperando coisa até hoje de gente. De boa vontade. Seja voluntário. Liga para o pastor que está precisando da igreja. O que o povo está precisando que eu possa fazer? Nós não estamos de quarentena espiritual não, irmãos. Quem falou que está de quarentena espiritual? A gente não pode sair na rua para morrer, só isso. É só isso. Mas ninguém está de quarentena de oração, ninguém está de quarentena de testemunho, ninguém está de quarentena de fé. Tua fé não entrou em quarentena, não. Não estamos vivendo quarentena espiritual. Quarentena é até a gente poder sair na rua sem máscara e podendo se abraçar, tudo. Não é? Mas então, essas são algumas das características que Paulo coloca nesse texto, que nós devemos construir em nós. Então, repita comigo: eu vou construir em mim. Eu vou construir em mim. Você pode dar mais ênfase nisso? Eu vou construir em mim. Aí, garota. Certo? Então, passe essa semana, né, irmãos? Assim, olha, eu vou construir essas virtudes em mim. Isso tudo vai destruir na sua vida todo espírito de engano, todo espírito de mentira. Isso vai destruir na sua vida toda a imundície que intenta contra a tua vida. Isso vai destruir na igreja, na tua casa, todo o egoísmo, toda a avareza, crueldade, confusão. Vai ser destruído tudo isso. Então, devemos buscar em nós essas virtudes. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa maravilhosa é que esse culto vai ficar gravado. Amanhã mesmo vai estar lá na internet, no YouTube. E eu quero que você faça um exercício. Assista novamente. Ouça novamente. Medite sobre essas virtudes. Construa essas virtudes. Faça uma lista das virtudes. Fala, este aqui é o meu alvo. Busque se aperfeiçoar. Melhore a você. Lembra? Deus não precisa ser melhorado. Os outros precisam ser ajudados. E você precisa sim ser melhorado. Aplique isso dentro da tua casa, com a sua família. Aplique isso no seu trabalho, com seus irmãos da sua igreja, com seus parentes, com seus vizinhos. Amém? Então, aqui quase que encerrando, irmãos, um pouquinho só. Então, versículo 7, Paulo diz assim: fomos amáveis como uma mãe que alimenta seu filho. Olha só que coisa linda. Não é? Uma mãe que se presta a amamentar o filho, a cuidar, a alimentar, vê-lo crescer, a cuidar, a proteger. Versículo 7, Paulo diz, fomos amáveis. Amáveis como uma mãe que amamenta o seu filho, que alimenta o seu filho. 8, no versículo 8, diz assim, que ele não oferecia somente palavras, mas ele oferecia seu tempo, seus recursos, né, o seu esforço, né, a sua energia. Chegava a ficar cansado. 9, o trabalho era árduo, exigia esforço, resultava em fadiga, e sem ser uma carga, sem ser um fardo para os Tessalonicenses. E ele diz assim, e vocês são minha testemunha disso tudo que eu fiz. E Deus também, no versículo 10, ele fala, Deus é testemunha de como eu faço as coisas e vocês também são. 11, ele fala assim, agindo como um pai amoroso. É muito legal, né? Esses exemplos de pai, de mãe que a gente tem na Bíblia, porque a gente vê qual é o conceito que Deus tem de pai e mãe. Hoje, se a gente for ver uns pais aí, umas mães por aí, pelo amor de Deus, não daria nem para a gente falar, né? Mas aqui, né, quando a gente lê essas comparações aqui, a gente
percebe qual é o conceito que Deus tem, né? Como deveria ser um pai, uma mãe, né? E finalizando no 12, levando também os outros a procederem dessa mesma maneira. Quer dizer, você constrói em você e depois você ajuda, né, outras pessoas a serem dessa maneira. Então, Paulo, ele construiu nele isso, e agora ele está ajudando os Tessalonicenses. Eu vou encerrar, e para encerrar aqui eu quero ler o 4, do 9 ao 12. Olha que lindo. Depois em casa, irmãos, você vai fazendo isso, né? Quer dizer, em casa você já está. É negócio de falar na igreja, né? Já está em casa. Em casa. Olha só, capítulo 4, versículo 9. Diz assim, presta atenção. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. E último versículo para encerrar e para orarmos. 5:5. Capítulo 5, versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus. Tem um versículo aqui que é sempre bom a gente, né? Ó, o 21 fala, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Versículo 21, bonito, né? Leia depois, viu, irmãos? Olha, essa carta tem 5 capítulos. Se você pegar aí um capítulo por dia para ler e meditar, né, você vai ser realmente edificado. O Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Amém? Que o Espírito de Deus te dê forças para você continuar. Que você possa continuar firme, inabalável, na presença do Santo Espírito de Deus. Amém? Recline sua cabeça, feche os teus olhos e nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai eterno, Deus de poder e de glória, nós te louvamos e nós te bendizemos, Pai. A ti toda a honra, a ti toda a glória, Senhor. Pai, nós entramos na tua santa e gloriosa presença. Pai, eu te peço, ajuda os teus filhos a construir, Senhor, o caráter cristão, Pai. Deixemos de ser mole, deixemos, Senhor, de ser frouxo, deixemos, Senhor, de ser cansados, deixemos, Senhor, de ser preguiçosos, Pai, mas que possamos receber do teu Espírito, Pai, a persistência, Pai, a ousadia, Pai, o bom testemunho, Senhor, um viver digno, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, quantas coisas nós pedimos de Ti para nós, Pai, quantas coisas pedimos de Ti para nós, Pai. Venha o Teu Espírito, Senhor, e transforma o nosso caráter. Nós não queremos nos moldar e nos formar, Pai, como o mundo se forma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, transforma o nosso coração.
verdadeiramente possamos ser reconhecidos como raça eleita, povo escolhido de Deus, sacerdócio real, nação santa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta o abatido, levanta aquele que está incrédulo, responde aos questionamentos, responde às dúvidas, esclarece, traz luz às dúvidas. Soluciona, Senhor. Pai, soluciona, Pai, aquele que está sem direção, mostra, clareia o coração, traz luz a cada um, Senhor. Traz luz, levanta e firma o abatido, aqueles de joelhos trementes. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar um cântico. Amém? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero, diga, eu quero ser um vaso novo. Mais uma vez. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Que eu te peço, Senhor, nessa terra, Senhor, nessa vida, Pai, que cada um de nós possamos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Cada um de nós possamos verdadeiramente, Pai, viver uma vida de cristianismo, de cristão, Senhor, uma vida de modelo de Cristo em nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, Pai, e te peço, Senhor, por cada pedido de oração, Senhor, que foi colocado neste livro. Pai, em especial eu coloco, Senhor, a vida da filha do pastor Caleb, Senhor, Pai, que está internada. Os médicos ainda não sabem, Deus, o que é que ela tem, Pai. E eu te peço que o Senhor visite ela, Senhor, visite naquele leito, naquele hospital, Senhor, esteja com ela. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Te peço, Senhor, pela vida dos dizimistas, Senhor, dos ofertantes, dos mantenedores. Obrigado, porque o Senhor tem levantado pessoas, Pai, que são persistentes, Pai, na fidelidade, são persistentes, Senhor, na oferta, são persistentes, Senhor, nos dízimos. Obrigado, Deus. Obrigado por essas pessoas, Pai, que tudo aquilo que o Senhor diz, todas as promessas, todas as heranças, Pai, para os seus filhos dizimistas, ofertantes, mantenedores, Pai, que se cumpram, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estivemos lá segunda-feira na igreja, fizemos uma live lá na igreja e segunda-feira estaremos lá às 8 horas da noite.
né, no nosso culto de oração. É um culto bem breve, começa às 8, terminou acho que 15 para as 9, né? Foi bem rápido, terminou 15 para as 9, foi um tempo de oração, mas também está sendo transmitido ao vivo também, de lá, né? Então toda segunda-feira, 8 horas, nós também estaremos transmitindo, só que aí estaremos lá na igreja, com todos os aparatos, todos lá, né? Que a vigilância sanitária, tudo exige, né? Então, distanciamento, uso de máscara, álcool gel, todas essas coisas lá, o medidor de temperatura. Então, segunda-feira nós estaremos lá novamente. Amém? Domingo teremos o culto às 18 horas. Amém? Continue orando e medite nessa palavra, irmãos. Eu te peço, medite nessa palavra. Que o ser cristão e o viver para o outro possa brotar de uma forma maravilhosa no teu coração. Amém? Que você possa ser realmente, todos nós, né? Ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus guarde a tua família, que Deus provenha o sustento do teu lar, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor livre de todo mal, de toda peste, que nenhuma praga chegue à tua tenda, que nenhuma enfermidade chegue à tua casa. Amém. Que o Senhor guarde, livre, proteja, que o Senhor venha com sustento, Jeová Jireh, Deus provedor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja com todos nós, para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Deixe o teu amém lá no Facebook, tá bom? E que Deus abençoe e até domingo às 18 horas. Amém. Fiquem